Amém. Amém. Então, mais uma vez, bom dia. Mas, rapaz, no segundo bom dia, só uma pessoa respondeu. Uma só tá bom, né, gente? Amém. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje de manhã. Eu vou ser o mais simples que eu conseguir ser. E eu sei também que Deus, com certeza, vai falar ao seu coração. Amém? Você sabe que normalmente eu ensino, é assim que Deus normalmente me usa, mas se tiver mais alguma coisa também sai, tá? Vai que hoje também tem unção profética. Olha. Eu queria falar hoje, gente, sobre a nossa consciência. Especificamente sobre isso, nossa consciência. Eu sei que você, principalmente você que fez o rema, você já deve ter escutado alguma coisa sobre isso. Né? Ele, quando vai falar do espírito humano, ele toca muito nesse assunto. Mas eu quero hoje só focar nisso. Amém? Como sempre, tem texto que eu vou ler, não vou pedir para você abrir, só se você for bem rápido, mas tem outros que eu vou pedir para você abrir, tá certo? Aqueles que você não conseguir acompanhar, você anota, ou então vê que o pessoal também é rápido ali. O Wendel, né? Mais conhecido como Bolinha, ele é rápido. Amém? Então, o primeiro texto que eu queria ver com você está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23. Para falar da consciência, eu preciso antes lhe lembrar sobre a constituição do homem. Quando eu falo do homem, não estou falando do gênero, estou falando da raça, né? Do ser humano. Lá diz assim, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E existem outros textos, mas esse aqui eu acho que é o principal, que mostra que a gente é constituído aí, vamos dizer assim, de três partes, né? Espírito, que é aquilo que realmente a gente é, em essência. A alma, onde faz parte da nossa razão, o intelecto, emoções, etc. E o nosso corpo, que é o que normalmente a gente consegue ver, né? Ou se vê, ou vê o outro. Eu estou vendo aqui vários corpos, né? Mas dentro aí tem um espírito, que também tem uma alma e etc. E quando a gente vai falar de consciência, a gente vai falar em um atributo que existe no nosso espírito. Tá? É nessa parte que está lá, isso que eu vou falar hoje pela manhã. Então, de forma bem rápida, eu já falei sobre a constituição humana. Olha só, que aula rápida. Mas o que é consciência? Eu queria focar muito nisso. O que é consciência? Talvez se eu for perguntar, cada um vai sair com uma informação diferente. Mas eu trouxe aqui 4 definições que eu acredito, cada vez que eu ler uma, vai acrescentar outra. Né? E como eu não poderia deixa eu logo indicar um livro. É o primeiro. O Espírito Humano, de Kenneth Hagin, da editora Graça. Mas Kenneth Hagin também tem uma trilogia que fala sobre espírito, alma e corpo, que são também 3 livretos desse, separados. Eu indico você para comprar esses livros, que com certeza vai lhe instruir muito. Ok? Então, a primeira definição de consciência, eu queria dar a definição que um índio deu. Olha só. Aqui também é inclusão social, né? Olha que valorização, né? Primeira definição saiu de um índio. Veja o que o índio, né, que eu vi no livro, ele definiu como consciência. Ele falou o seguinte: o índio descreveu figuradamente a consciência como sendo um triângulo em seu interior. Aí ele falou: quando eu faço algo errado, o triângulo gira e isso dói. Veja que índio mais inteligente, né? Lógico no seu pensamento. Então ele falou que a consciência é um triângulo dentro dele,
que quando ele faz alguma coisa que é injusta, que é errado, o triângulo gira e isso incomoda ele, isso doía dentro dele. Eu achei muito interessante essa definição. Sabido, muito sabido, é isso aí. A segunda definição é a seguinte: a consciência é uma capacidade do espírito humano de aprovar o que é correto e reprovar o que é errado. Aí já veio outra definição. Então, é essa capacidade do nosso espírito de aprovar o que é certo e reprovar o que é errado. A terceira definição já é desse livro. A consciência é a voz do espírito humano que traz orientação. Então, na segunda definição, eu falei que a definição diz que a consciência é a capacidade do espírito humano de aprovar o que é certo e reprovar o que é errado. Kenneth Hagin fala que a consciência é a voz do nosso espírito que nos orienta. Ou seja, quando estamos prestes a fazer algo que não deveríamos fazer, há uma orientação de não fazer. É aquela parte onde a gente sabe porque sabe que o que a gente está fazendo ou é certo ou é errado. E, gente, não é só quem nasceu de novo que tem consciência não, tá? Todo ser humano tem isso. Todos os seres humanos têm essa voz do Espírito dentro deles. Quarta definição, a consciência é um poder implantado em nós. Isso eu tirei da Bíblia de Estudo de Genebra. A consciência é um poder implantado em nós que avalia moralmente nossos atos, nosso pensamento, nossos planos e opiniões. Então, aqui a definição diz que é o poder implantado em nós que avalia. Mas avalia o quê? Atos, tudo que a gente for fazer. Tem gente que quer se enganar, mas tudo que a gente vai fazer, essa voz do nosso espírito, ela vai estar sempre lá dizendo, está certo ou está errado isso que você está fazendo. Sempre, 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 sempre. Nunca vai ser diferente. Nossos atos, nossos pensamentos, se a gente pensa algo sobre alguém, a gente sabe se aquele pensamento é justo ou não é justo. A gente sabe se é para pensar aquilo ou se não é para pensar. O que é isso? Esse saber do que está certo, do que está errado no nosso pensamento, esse saber é a voz do nosso espírito tentando nos orientar. Nossos pensamentos, nossos planos e opiniões. Eu vou dar um exemplo quanto a essa questão de plano. Eu estava prestes a me matricular no curso de licenciatura em História. Mas quando eu comecei o processo, de fazer a inscrição, ver minha documentação, eu comecei a sentir um desconforto dentro de mim. É como o índio falou, o triângulo girou. Deu tic. Aí E outra coisa, gente, a voz do nosso espírito não vai nos orientar só no que diz respeito ao que é certo e o que é errado, mas em qualquer área da nossa vida, mesmo que aquilo que a gente vai fazer não seja em si errado. É errado fazer o curso de História? Não é errado. Mas no que diz respeito à nossa vida, o nosso espírito também, ele vai querer nos orientar ao plano de Deus, exatamente. Aí eu pensei, Deus, eu não sei se é isso mesmo que eu não devo fazer, mas eu vou até o fim. E se persistir esse triângulo girando, eu desisto lá. Aí eu fiz documentação, eu orando, até eu, tá bom. Vi que não era para fazer. Mas veja que não era nada em si errado. Mas existe um planejamento que agora, um curso de História não faz parte da minha vida. Tá vendo, Sandra? Eu acho que Sandra concordava mais com o triângulo do que eu concordava, Então, a nossa consciência, até nessas questões cotidianas da vida, vai estar lá sempre. Agora eu poderia passar por cima? Poderia.
mas eu ia ser não beneficiado. Eu ia estar, talvez, aí atrasando alguma coisa de Deus, ou fazendo alguma coisa que realmente Deus não queria que eu fizesse. Ia atrasar alguma coisa, não sei. Mas, e nem quero saber, tá? Deixa para lá o curso. Amém? Deu para entender, basicamente, aí, com essas definições, que a nossa consciência é a voz do nosso espírito, que ele vai dizer o que é certo e o que é errado, e sempre a gente sabe. Gente, tudo que a gente for fazer, a gente sabe se está certo e está errado. E quando diz respeito ao plano de Deus para a nossa vida, normalmente gira quando está errado. Rapaz, não vá para aí não. Mas Senhor, não tem nada demais. Girou, então é melhor não ir. Insista não. Amém? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo. Quando alguém se sente mal quando mente. A pessoa, né, às vezes está com medo de falar a verdade, porque talvez a verdade, quando for falada, vai trazer algum prejuízo. A pessoa mente, mas depois que ela mente, ela fica incomodada com isso. O que é isso? A voz da nossa consciência dizendo, você errou. Eu não estou falando da condenação do diabo, gente. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de uma indicação por dentro que, olha, você errou e precisa se arrepender quanto a isso. Outro exemplo. Quando alguém se sente desconfortável quando se masturba. A pessoa vai lá, não aguenta, faz e depois... Jeová. Outro exemplo. Quando alguém se sente mal ao enganar alguém. Gente, todo mundo sabe quando está enganando outra pessoa. Esse entendimento, você está enganando, você está enganando. É a voz da nossa consciência. Quando nos sentimos bem ao praticar o que é moralmente correto. Tem pessoas que estão sendo tentadas, quando elas vencem aquela tentação, ai, que maravilha. Que maravilha, coisa boa, né? A indicação de não fazer, mas também a indicação de você fez o certo. Não é só a parte negativa da coisa. Quando temos duas escolhas, uma é moralmente correta, a outra não. E nós sabemos, gente, sempre sabemos o que devemos fazer. Existe uma aprovação para fazer sempre o que é certo e uma indicação, não faça o que é errado. Mas quando o errado é feito, o desconforto sempre acontece. Amém? Está simples, gente. Está simples, não está? Veja que coisa maravilhosa. A gente está conhecendo aquilo que realmente a gente é. Né? Às vezes diz assim, né? Eu estou com a intuição. Na verdade, é a voz do nosso espírito falando alguma coisa para a gente. Outra coisa extremamente importante, isso aconteceu com cada um de nós. A consciência é o instrumento do Espírito Santo para o pecador. Como assim, Fernando? Quando o Espírito Santo ele vai tratar com o pecador, ele vai direto na consciência do pecador. Vou dar um exemplo para vocês. Lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 37 e 38, isso aqui, qual é o contexto disso aqui? No capítulo 2 de Atos, a gente sabe que aconteceu ali o batismo no Espírito Santo no dia de Pentecostes, e existiam ali pessoas de várias regiões, e chega um momento onde Pedro se levanta e prega para aquelas pessoas. Aí, depois da pregação, veja o que acontece. Ao ouvirem tais palavras, as palavras que Pedro pregou, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? 38. Orientou-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja só, vamos analisar esse texto para a gente ver como é que o Espírito Santo usou o que Pedro pregou para que aquelas pessoas viessem a se arrepender dos seus pecados e se converter. Primeira coisa, o Espírito Santo pegou a pregação de Pedro e aplicou a cada pessoa que estava ali de forma individual, ao ponto que elas chegam para Pedro e para os apóstolos, mas como é que elas chegam para eles, para os apóstolos?
O texto fala que eles chegaram agoniados. Tem a tradução, nova tradução da linguagem de hoje, fala que eles chegaram muito aflitos. Veja o que uma pregação causou naquelas pessoas que ainda não tinham reconhecido Jesus. Elas ficaram agoniadas e muito aflitas. Agora, por quê? Por que elas se sentiram assim? Essa palavra no grego, que tem tradução que diz agoniada, na nova tradução da linguagem de hoje, fala muito aflita. Essa palavra no grego significa que algo foi perfurado ou quebrado. Outro significado foi agitado violentamente. Então, quando o Espírito Santo pega a pregação de Pedro e aplica, na vida daquelas pessoas que estavam ouvindo, a primeira coisa que aconteceu foi que algo foi quebrado. E que algo foi agitado violentamente. Mas, quando foi quebrado, aonde foi que a palavra chegou? E o que foi agitado? O que foi agitado na vida daquelas pessoas? Eu sei que você vai falar, foi a consciência, porque eu estou falando sobre isso. Mas vamos bem explicadinho. Quando eles ficam muito agitados com aquela pregação, a primeira coisa que eles perguntam é: o que devemos fazer? O senso de dever aflora na hora. O que eu devo fazer? Isso é a consciência falando, porque a consciência tem um padrão de certo, de errado, de verdadeiro, de mentira. Então, o senso do dever saiu na hora, porque foi quebrado algo, foi agitado algo lá dentro, que talvez eles agiam de qualquer forma, viviam de qualquer forma, mas quando eles escutaram aquela pregação, o que é que eu devo fazer? E outra coisa que Pedro falou foi, Pedro sabia o que estava acontecendo, aí Pedro fala assim: arrependei-vos para o perdão dos vossos pecados. O que é um pecado, gente? É a escolha errada. O senso de dever surge, Pedro sabe exatamente o que está acontecendo e mandam eles se arrependerem da escolha errada. O senso de moral que talvez estivesse lá adormecido na consciência foi despertado. E a pregação para o pecador tem que causar isso. Tem que quebrar o coração, tem que agitar o que está errado dentro, a consciência tem que ser despertada e eles se arrependerem. Senão não tem como se converter. Mas veja, aonde é que o Espírito Santo vai na vida do pecador para converter ele? Na consciência. Amém? Olha que coisa interessante. Lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, você conhece muito esse texto, diz assim: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Essa palavrinha aqui, perceber, ela é uma palavra grega que significa que a palavra de Deus, ela vai nos sentimentos e nas intenções mais íntimas de uma pessoa e traz ao nível da consciência dela. Então, o que foi que a palavra causou naquelas pessoas? Trouxe ao nível da consciência dela a questão da moral delas, para que elas pudessem se arrepender. Amém? Então, toda vez que você for pregar para alguém que não é cristão, ore: Deus, quebra e vai lá na consciência, porque só assim ela vai conseguir se converter. Ela não vai se convencer, ela vai se converter. Amém? Outra coisa importante sobre isso, eu queria que você abrisse lá em Romanos capítulo 2. Veja só o que aconteceu com aquelas pessoas. Aqui fica até mais claro a gente vê como é que o Espírito Santo age na vida do pecador, mas também na nossa vida. Capítulo 2, no versículo 4
até o 16. Diz assim, ó, essa como eu pedi para você abrir, eu vou dar um tempinho. Romanos capítulo 2, versículo 14. Diz assim: de fato, quanto aos gentios, ou aquelas pessoas, aqui em Romanos, quando Paulo faz essa comparação de gentio e judeu, e principalmente no capítulo 1 e 2, aquela ideia básica que a gente sabe, né? O gentio é a pessoa que não tem uma aliança com Deus, não tem as promessas, não conhecia Deus. Já o judeu é completamente ao contrário. Eles tinham a lei, a Torá, a lei de Moisés, a aliança com Deus, etc. E Paulo está falando isso aqui para dar um exemplo para a gente. Ele está falando sobre a depravação humana no capítulo 1, pelo menos na metade, e quase todo o capítulo 2. Paulo fala assim: de fato, quanto os gentios que não têm lei, praticam naturalmente o que a lei ordena, tornam-se lei para si mesmo, muito embora não possuam lei. 15. Pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravadas em seu coração, e disso dão testemunho a sua própria consciência e seus pensamentos. Algumas vezes os acusam, em outros momentos lhes servindo por defesa. Todos esses fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com a declaração do meu Evangelho. Então, para ficar didático, isso que Paulo está falando, eu vou chamar Harrison. Vem cá, profeta. Então, vamos dizer que esse livro aqui seja a Torá, né, a lei do Velho Testamento. Vamos dizer que seja de Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Né? Os profetas, menores, maiores, os livros históricos, enfim. Tudo aquilo que os judeus do Velho Testamento tinham acesso. A gente também tem acesso hoje, mas a gente tem acesso também ao Novo Testamento. Eles só tinham acesso ao Velho, ok? Então, segura aqui, varão. Vamos dizer que Harrison é o gentio. É a pessoa que não tinha, poxa, cara, de profeta para gentio. É aquela pessoa que não tinha aliança com Deus, não tinha conhecimento da lei, né? Era afastado das coisas de Deus, enfim. Eu sou judeu, tá? Só para diferenciar. O texto está falando o seguinte, versículo 14. De fato, quanto aos gentios que não têm lei, está falando da lei escrita, o Velho Testamento, vamos dizer assim. Quanto ao gentio que não tem lei, não tem isso aqui escrito, praticam naturalmente o que ela ordena, ou seja, o gentio que não tem a lei escrita, mas ele pratica de forma natural, intuitiva, o que está na lei, é isso que o texto está dizendo. Tornam-se lei para si mesmo. E isso que ele pratica de forma intuitiva, essa prática dele da lei que ele não conhece, desculpa, cara, torna-se lei para ele mesmo, certo? O texto continua. Muito embora não possua a lei, ele pratica intuitivamente o que a lei diz, muito embora não tenha acesso a ela. Versículo 15. Pois demonstra o gentio claramente que os mandamentos da lei, esse fato dele praticar o que está escrito da lei, mesmo sem conhecer o que a lei diz, mas pratica de forma intuitiva, o versículo 15 diz: pois demonstra claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração. Ele não tem acesso ao que está escrito, mas pratica o que está escrito. Por quê? Esses mandamentos, na verdade, estão gravados no seu coração. Amém? Quem foi que fez isso? Obrigado pela resposta. Foi Deus, gente. E dessa relação dele não ter acesso à lei escrita, mas viver como se conhecesse essa lei, e essa lei está escrita no seu coração, o texto fala: e disso dão testemunho à sua própria consciência, reprovando ele quando faz o que a lei diz,
quando não faz o que a lei diz e aprovando quando ele faz o que a lei diz. Então, o gentio, ele não tem a lei escrita, mas tem ela escrita no coração, que foi Deus que fez isso. E a sua consciência, a consciência que tem essa lei como regulamento, quando ele faz uma coisa certa, a consciência dele como gentio diz, muito bem. Mas quando ele não faz o que a lei diz, que está escrita no seu coração, a consciência dele vai e o reprova. Oi? O triângulo roda. Olha aí, gostou do triângulo. Continua. Todos esses fatos, versículo 16, incluindo esse que a gente viu agora, todos esses fatos serão observados na humanidade, no dia em que Deus julgará os segredos dos homens. Veja só, obrigado, Harris. Até no dia do julgamento isso vai ser levado em conta. Agora imagine, pare para pensar. O judeu, além de ter a lei escrita no coração, ele tinha escrita no papel, num rolo lá, né, o pergaminho. Então, ele podia tanto ver o que estava dentro dele, quanto o que estava acessível a ele, num pergaminho. E a consciência utilizava o mandamento, que era o que a consciência se padronizava, ora condenando quando ele fazia coisa errada, ora aprovando quando ele fazia o que estava escrito no seu coração. Todo ser humano tem isso. E o que é que o Espírito Santo faz? Ele vai utilizar isso que está escrito no coração do ser humano e vai lá, foi o que aconteceu em Atos, traz e as pessoas se arrependem. O que é que eu devo fazer? Se arrependa. E ele utiliza a consciência para isso. Amém? Olha que coisa importante. Então, a gente sabe que quando o homem pecou lá no Éden, a nossa consciência, a consciência do ser humano, ela foi de certa forma corrompida. Tá certo? Se você for ler capítulo 3 de Gênesis, se você for olhar nas entrelinhas, você vai ver que a consciência do certo e do errado estava lá, mas Adão e Eva passou por cima dela, ficou com vergonha, porque a consciência, está errado. Quando Deus veio ao seu encontro, eles se esconderam, você conhece a história. A gente vai ver também que isso foi restaurado no homem, tá? A nossa consciência, ela existe, né? Mas para quem não nasceu de novo, continua corrompida, mas ainda continua funcionando. Amém? Em Romanos, você já está aí no capítulo 1, no versículo 18. Queria que você abrisse. Então, o que é que acontece? O que foi que Adão e Eva fez lá no Éden, que todo humano hoje costuma fazer? O que é que acontece? A gente, como cristão, pode fazer isso, mas não deve, mas toda pessoa que não nasceu de novo, normalmente ela faz isso. Romanos capítulo 1, versículo 18. A gente viu nas definições que a nossa consciência, ela é um regulador. Ela vai indicar o certo e o errado, o verdadeiro ou o falso. Ok? Principalmente a gente como cristão, que daqui a pouco eu chego lá. Romanos 1, 18 fala assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Veja que expressão interessante. Fala que o homem, quando Paulo vai falar da depravação humana, fala que o homem suprime a verdade. Essa palavra suprimir significa segurar e guardar. Ou seja, a nossa consciência, ela vai trabalhar com aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Mas o ser humano, como descendente de Adão e não nascido de novo, ele vai pegar a verdade, por mais que ele saiba, porque todos sabemos, gente, o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. Mas o ser humano não nascido de novo, ele sempre tende a pegar a verdade e guardar. Suprime ela. Por mais que ele saiba que mentir é errado, ele mente. Ou seja, ele pega aquilo que é verdadeiro,
não minta, mentir é errado, suprime isso na sua vida e guarda na gaveta. Todo mundo sabe que enganar é errado, mas muitos enganam. O que é que ele está fazendo? A sua consciência diz para ele que é errado, mas ele é insensível quanto a isso, mas ele sabe que é errado. Se você perguntar para todo mentiroso se mentir é errado, ele vai dizer que é. Mas ele continua mentindo. O que ele está fazendo? Pegando a verdade, suprimindo ela e guardando numa gaveta. Amém, gente? Tem gente que se incomoda, mas tem gente que já está cauterizado, não se incomoda mais de fazer. Aí o que foi que aconteceu em Atos? O Espírito Santo foi e fez eles se incomodarem com a vida deles. Aquilo que estava suprimido, o Espírito Santo foi lá dentro e trouxe para fora, para eles poderem se arrepender. Amém? Coisa maravilhosa, né? Agora uma coisa que é importante também. Quando o homem faz isso, ele pega essa voz da sua consciência, essa regulação da sua consciência e suprime, alguma coisa tem que tomar o lugar, porque a nossa consciência vive de regulamento. É por isso que existem tantas ideologias do mundo. É por isso que se diz que a verdade ela é relativa. Quando uma coisa na nossa consciência é suprimida, alguma coisa tem que tomar o lugar. Quando alguém fala assim, o que é verdade para mim pode não ser para você. O que é isso? É a prova que a verdade está sendo suprimida. Porque verdade é verdade para todo mundo. O que é errado para todo mundo. O mandamento que foi escrito no coração de todo ser humano não é relativo. É estabelecido por Deus. Aquilo que é moral e correto, aquilo que é imoral e incorreto, sempre será. Isso nunca vai mudar. Por quê? Porque é mandamento. Mesmo que uns não estejam escritos. O gentio, ele tem um mandamento no coração, mesmo ele não tendo o acesso ao escrito. Mas não é porque não está escrito que não é moral e que não é mandamento. É mandamento. Vocês estão entendendo, gente? Agora, só observação. Quando alguém fala assim, a verdade, veja só, vamos entender. Alguém chega para você e diz assim, a verdade é relativa. A pessoa que está falando isso, ela está falando que a verdade ela pode ter várias faces. Pode valer para um e não valer para outro. A verdade é subjetiva. É para um e não é para outro, é para outro e não é para um. Mas quando alguém diz que a verdade é relativa, a pessoa que está falando isso não está entendendo que, inclusive, o que ela está falando é relativo. Então, nunca se chegará à verdade. Porque se eu falar que a verdade é relativo, eu estou dizendo uma verdade que eu acho que ela é relativa, mas se ela é relativa, inclusive, isso que eu estou falando é relativo. Ou seja, é doideira. Porque eu não posso dizer uma coisa que eu acho que é verdade, dizendo que ela é relativa. Vocês estão entendendo, gente? Então isso é muito confuso, como você percebeu. E assim a gente nunca vai chegar à verdade, o que é certo e errado. É por isso que muitas questões morais hoje está sendo colocado como relativo. Cada um que tem a sua vida, viva como quiser. Tudo bem, agora um dia vai ser julgada. E não vai ser julgada de forma relativa. Vai ser julgada de forma muito subjetiva. Não vai adiantar, Deus é relativo. Relativo não, meu querido. Sabe o que vai acontecer? Deus vai lá e tira do coração aqui o mandamento. Ó. Não é relativo. Amém, gente? Então essa história de o que é verdade para mim não é para você, tire da sua cabeça. É preto no branco, branco no preto. Muito bem diferenciado e ponto. Mas como o mundo, né, quer suprimir a verdade, aí alguma coisa tem que substituir. Mas no dia de julgamento, meu querido, o que está suprimido vai vir à tona. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Como esquentou um pouquinho, deixa eu beber água.
Cedo é relativo, né? Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. E o que é que acontece quando o Espírito Santo nos convence do pecado, não é? E a gente, né, ele vai na nossa consciência, nos mandamentos que lá deveria estar regulando a nossa consciência e a nossa conduta, o que é que ele faz? Lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 14, diz assim, veja que texto interessante. O sangue de Cristo, eu não vou ler o texto não, tá? Estou dizendo o que o texto diz, sem ler ele todo. O sangue, lá fala que o sangue de Cristo nos purifica nossa consciência das obras mortas para servirmos a Deus. Quando a gente se converteu, o que foi que aconteceu com a nossa consciência que estava contaminada por causa do pecado? E de muito de nós estava também suprimida. Fala que ele purificou a nossa consciência. Eu acho que você que é dona de casa vai entender bem isso o que essa palavra quer dizer. Essa palavra no grego quer dizer o seguinte: imagine aquela sua mesa, né, aquele centro lá na sua sala, e você sabe que se passar pelo menos um dia ou dois sem passar o pano ali, vai encher de poeira, não é verdade? Aí você pega um óleo de peroba ou qualquer coisa lá que você compre no supermercado, pega um pano, né, molha lá e você faz o quê? Tira a sujeira. Pronto. Essa palavra aqui no grego quer dizer isso. Quando a gente não recebeu uma outra consciência. É a mesma consciência, mas limpa. O sangue de Jesus veio na nossa consciência e tirou toda a sujeira que foi acumulada com a ideologia do mundo. E ficou sem poeira nenhuma. Amém? O que precisa ser renovado é a nossa mente, não a nossa consciência. Ok? Lá está completamente limpo. Porém, a gente vai ver que a gente precisa fazer algumas coisas para manter a consciência como ela foi, né? O que o sangue causou nela, ela precisa ser mantida. Amém, gente? Mas vamos continuar. Lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 2, diz assim: acheguemo-nos com verdadeiro coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Se existe uma má consciência, é porque existe uma boa consciência. Amém? Isso aqui aconteceu com a gente. A má consciência foi tirada, a nossa consciência foi limpa. E eu quero voltar para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde lá fala que a gente precisa conservar nosso espírito, alma e corpo. A tradução da linguagem de hoje fala assim, que a gente tem que conservar livres de toda mancha nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. A gente está falando da consciência, que é a voz do nosso espírito. Então o texto está dizendo que a gente precisa conservar livre o nosso espírito de mancha. Olha que interessante. E é lá que está a nossa consciência. Então, é possível manchar a nossa consciência? É possível passar por cima do que a nossa consciência, que foi purificada, é possível passar por cima dela? Sim, é possível. E você sabe que é possível, eu sei que é possível. Quantas vezes a gente sabia que não era para fazer, mesmo sendo uma coisa que não é moralmente errado, mas a gente fez, passando por cima dela. Quando a gente faz isso, a gente está manchando a nossa consciência. Quando a gente sabe que é errado e mesmo assim faz, a gente está manchando a nossa consciência. Quando a gente sabe o que é para fazer o certo e não faz, a gente está manchando a nossa consciência. O sangue de Jesus purificou, mas a gente tem que manter ela sem mancha. A gente precisa estar sensível, porque o Espírito Santo fala através da nossa consciência purificada. Agora lembra que é possível pegar a verdade e suprimir a verdade. E que se for feito isso,
outra coisa se levanta, porque a consciência precisa de um tipo de regulamento de que fazer. E a gente, como cristão, não pode se comportar como ímpio. Amém, gente? Kenneth Hagin fala nesse livro que a gente precisa treinar a nossa consciência com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é a vontade de Deus para o crente? Ele chega a dizer, gente, quando eu estou relendo alguns livros, né? A gente precisa reler Kenneth Hagin, viu? A gente às vezes pensa que sabe o que ele disse e às vezes não sabe. Quando eu vi ele falando isso, eu treinar a consciência. Kenneth Hagin sabia, gente, que se suprimir a verdade, outra coisa se levanta. E a nossa consciência precisa estar treinada com a palavra de Deus. Para quando alguma coisa errada surgir, sinalizar na hora. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não vou falar sobre isso, tá certo? Eu sei que é um assunto que causa muita especulação e opiniões diferentes, mas não tá muito, né, em alta a questão do aborto. Você como cristão e eu como cristão, a gente precisa vir para a palavra de Deus. Aqui é o regulamento. Vamos falar de feminismo. Beleza, bora. Como cristão, o que é que a palavra de Deus fala sobre isso? Vamos falar de machismo, bora. O que é que a palavra de Deus fala sobre isso? Vamos falar de identidade de gênero, bora. O que é que a palavra de Deus fala sobre isso? Aí depois a gente filtra outra informação pela palavra de Deus. Porque se a gente suprimir a palavra, outra coisa vai se levantar. Aí o que é que você vê? Confusão nas redes sociais. Crente com uma visão, crente com outra, mas Bíblia nada. Por quê? Não quer saber o que a Bíblia fala sobre essas coisas, suprime. Interiormente ela sabe o que é certo, mas tem muita ideologia que é sedutora. Tem muita lógica, mas é errada. Espírito engano. Entra sofisma, entra demônio, entra tudo, gente. O negócio é sério. Deixa eu dar uma dica para vocês. Não viva de postagens de rede social. E tome compartilhar. Irmão, filtra pela palavra. Agora, se tiver algo dentro da palavra, compartilhe. Não tem problema, sem ofender ninguém, sem chamar de ninguém de burro. Você não está ali para ofender ninguém. Né? Naquele período que aquele policial nos Estados Unidos tinha matado, aquela coisa absurda, aquele negro lá nos Estados Unidos. Né? Absurdo aqui, lógico. Aí começaram. E está certo, gente, mas como tem muita política por trás, aí mistura tudo e contamina. Vidas negras importam. Com certeza, gente. É claro. Aí que foi que eu fiz? Peguei um texto da Bíblia. Paulo falou que não tem negro, branco, azul, amarelo, macho, fêmea. Todos somos um diante de Deus. Pronto. Na Bíblia não tem racismo. É tudo, não é corpo de Cristo. Aí eu coloquei lá também. Vidas negras importam. Então diga não ao aborto. Porque vidas negras importam, a branca também. Então vamos dizer não ao aborto? Amém, gente? Cuidado, gente, tem muita coisa que vem disfarçado, né, de sentimentalismo, que no final, se você for olhar bem direitinho, tem coisa errada no meio. Quer não errar? Bíblia. Aqui, ó, Bíblia. Oi? Exatamente, se não tem claridade sobre aquilo, fica quieto. Mas Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala. Tem gente que sabe o que está fazendo, pega a ideologia
e filtra o que está na Bíblia. Deixa eu ver se a Bíblia combina com isso aqui. Não é o contrário, não. Eu estou com a Bíblia. Quando vê a ideia, deixa eu ver se isso é verdade, filtrando aqui. Tem gente que pensa assim, não, eu acredito, né, uma tal ideia, enfim. Deixa eu ver se a Bíblia está certa, de acordo com isso que eu acredito. Irmão, é ao contrário. Eu acredito na Bíblia. Aí vem a ideologia. Deixa eu ver se está certo para ver se eu acredito. Porque eu já acredito nisso aqui. Irmão, se você fala que é cristão, você tem que considerar obrigatoriamente que isso aqui é a palavra de Deus. Senão você não é cristão. Amém, gente? A sua Bíblia é a regra da fé. Se alguma coisa combinar com a Bíblia, é bom. Se não combinar, joga fora. Por mais que você goste. Amém? Eu gosto tanto disso. Está na Bíblia não, então joga fora. Escuta a tua consciência, querido. Treina a tua consciência com a palavra. Que quando vir engano, você vai ver na hora. Deixa a tua lógica estar saturada com a palavra. Teu raciocínio. Amém, gente? Deixa eu ver onde é que eu estava. E a gente já está caminhando para o final. Eu vou falar um pouco sobre a consciência cauterizada. Olha aí, né? Eu já vi muita gente falar sobre isso, mas vamos ler o texto, que é melhor, tá certo? Lá em 1 Timóteo, capítulo 4. E outra dica, tá? Não briga em redes sociais. Não precisa disso. Não defenda a Bíblia, só diga ela. Bota lá o versículo que você acredita, sem ofender ninguém. O Evangelho, gente, por si só, ele vai se explicar para as pessoas. Ainda que as pessoas não queiram aceitar, não tem problema. É o Evangelho. Você vai lá como crente que não tem vergonha do Evangelho e posta. Eu vejo tanta gente postando tanta coisa, gente, e a ver não sai um pouquinho da Bíblia. Irmão, não tenha vergonha daquilo que você é, não. Jesus não teve vergonha de você, não. Não, mas se eu mostrar que eu sou crente, vão me perseguir, vão me discriminar. Não tem problema, não. Aprenda a ser perseguido por causa do Evangelho. Fica com medo, não. Amém, gente? Vai lá e mostra que você é cristão. Teve uma situação, eu botei lá uma opinião, né, sem ofender ninguém, só uma opinião, não fui discutir nada. Não, eu acho que é assim, assim, assim. Rapaz, descobriram que eu era pastor. Meu amigo, eu nunca pensei que ia ser tão perseguido nas redes sociais porque alguém descobriu que eu era pastor. Não tem problema não, eu não sou eu botei lá, eu não sou maconheiro, eu não sou prostituto, eu sou pastor, meu querido. Você está entendendo errado aqui a história. Eu não sou ladrão. Não discuti, fica tranquilo, tudo em paz. Mas eu sou pastor. Tenha vergonha daquilo que você é, não, você é crente. Amém, gente? O que é que vão falar de mim? Meu irmão, se você for para um país que persegue de verdade, às vezes eu tenho a impressão que muitos que se dizem cristãos não se converteriam se realmente vivesse uma perseguição. Porque tem medo de mostrar nas redes sociais que é crente. Pelo amor de Deus, gente. Tem gente que mostra tudo, mostra peito, bunda, mas não mostra que é crente. Isso aí. Então, gente, você que está em casa, por favor, né? Se gosta de mostrar peito e bunda, nem diga que é crente. Pronto. Nas redes sociais. Mas você entende, gente, que isso está muito no nosso dia a dia e que a gente precisa, como cristão,
fazer da forma que é correta. Fica com vergonha não, meu irmão. Se manifeste como cristão. Evangelize nas redes sociais. Mostre o que Deus fez na sua vida. E se alguém aqui criticar, deixa para lá. Continua. Fique sem vergonha quanto a isso. Não tem problema nenhum. Compartilhe mesmo. Coisa da igreja. Não, mas se o meu amigo vai... Meu irmão, se você não se posicionar, ele nunca vai se converter. Se a gente não se mostrar, como é que Jesus vai ser visto na gente? Mas criticar, não tem problema não, continua. Amém? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Versículo 2, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. O que é que essa palavra, eu acho que você sabe, mas eu vou, não vou ficar tímido, vou explicar do mesmo jeito. Essa palavra cauterizada, você sabe que é alguma coisa que foi queimada. E em decorrência disso, ficou insensível a toque. Por mais que se toque, não se sente, porque foi queimado. Aquilo foi queimado. Certo? Então, quando fala de uma consciência cauterizada, é que a consciência, por mais que ela tenha aquele regulamento certo ou errado, quando ela faz o errado, o triângulo já não gira. Ou se gira, não sente que girou. Ou esse índio ainda que eu falei aqui, ele disse que quanto mais ele insistia em fazer o errado, toda vez que o triângulo girava, as pontas do triângulo começaram a se desgastar, ao ponto que, quando girava, não causava mais dor. Eu queria conhecer esse índio, viu? Então, para ele, uma consciência cauterizada é o triângulo que não tem mais pontas, que ele não bate em nada para doer, ele gira sem impedimento. Isso é uma consciência cauterizada. Quando a gente começa a fazer alguma coisa, mas sabe que é certo e errado, escolhe o errado, mas aquilo não incomoda mais. Isso é extremamente perigoso. E quem é que causa isso? O que causa uma consciência cauterizada? O índio, ele falou que quanto mais rodava e não se incomodava com a dor, aquilo ia se desgastando. Então, para ele, era a repetição em passar por cima da indicação que está errado. Está errado, mas eu fiz. Está errado, mas eu fiz. Aí vai se desgastar as pontas do triângulo. Eita, que índio deu a mensagem hoje, não foi? Esse índio é crente. Então é a repetição. Aí eu quero que você agora vá para Hebreus, capítulo 3. Eu quero que você abra. Medita nesses textos que são importantíssimos. Capítulo 3. Versículo 12. Amém? Hebreus capítulo 3, versículo 12. Diz assim: irmãos, agora o contrário também é verdade, viu? Quanto mais a gente escuta a voz da nossa consciência, que é onde o Espírito Santo vai falar a gente como regenerado, melhor. A gente vai ficar mais afiado para perceber as coisas. Não é? A gente não vai ficar cauterizado. A gente vai saber, rapaz, opa, não. Coisas que às vezes passa, entre aspas, despercebido. Coisinhas que a gente pensa que é besteirinha, pronto. Quanto mais a gente obedece à nossa consciência, como a voz do nosso Espírito, usada pelo Espírito Santo, mais as besteirinhas vão ser detectadas para que a gente tire da nossa vida. E mais a gente vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo através da nossa consciência, até para guiar a nossa vida a questões normais do dia a dia. Não entre nessa rua, não. Não suba nesse ônibus. Não saia agora. Isso acontece.
Eu tenho certeza, eu já vi muita história de pregador que morreu, pegou um avião, o avião caiu. Gente, eu tenho certeza que Deus tentou falar com ele. Deus não quer que o pregador morra caindo de avião. Eu tenho certeza que Deus, perde esse voo, pega o próximo. Ou então não viaja hoje não. Isso precisa estar muito bem, né? A gente precisa estar escutando bem, para coisas que parece que não tem lógica, assim mesmo haja obediência. Porque no final das contas, quem vai se prejudicar é a gente, viu? E quanto mais a gente obedecer a nossa consciência, mais sensível a gente vai ficar a ela. E a gente, como regenerado e treinado com a palavra, vai ser a voz segura para se orientar. É onde o Espírito Santo vai para orientar a gente. Amém? Hebreus capítulo 3, versículo 12. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, quanto mais desobediência a essa consciência, quanto mais desobediência à palavra de Deus, quanto mais o repeteco de errar, de passar por cima, de saber que está errado, que não deve fazer, e fazer, chega uma hora que cauteriza. Amém, gente? Tem uma hora que vai doer menos, como o índio falou. Vai corroer as pontas do triângulo e quando girar, passa direto. E vai parecer que é certo, exatamente. Amém? Tem algumas frases aqui que eu escrevi que eu queria ler para você. Quando a consciência é cauterizada, a pessoa segue as suas próprias regras, não as regras de Deus. Ela não tem referência de um espírito treinado, de uma consciência treinada. Como não está treinado com a palavra e nem com a prática da obediência, ela vai seguir suas próprias regras. Uma consciência cauterizada abandona os valores e padrões morais bíblicos. Irmão, deixa eu tocar no assunto aqui. Tantos jovens já perguntaram para mim: é pecado escutar música secular? Irmão, escuta o teu interior que você vai com certeza parar de escutar. A Bíblia fala que tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Se essa música não glorifica a Deus, pare de escutar. Fernando, isso é muito legalista. Não, meu irmão. Você foi regenerado, não foi para escutar música secular. Você não precisa de música secular. Até o ritmo, gente, a gente já está muito bem servido para procurar uma batida secular. O que não lhe alimenta, gente, no mínimo vai fazer você parar de se alimentar. Fernando, isso é um absurdo. Irmão, treine o seu espírito com a palavra, que aquilo que parece que não é errado vai começar a aparecer. Porque não é possível, gente, que dois regenerados tenham dois padrões de conduta moral. Tem alguma coisa que está estranha. Eu não estou falando de fariseísmo. Não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma mente, de uma consciência encharcada com a palavra, que olha para uma ação e tenta ser o mais bíblico que ele conseguir. Eu não consigo ver nenhum apóstolo cantando música secular. Nada que eu consiga ler, eu vejo Pedro cantando "Se essa lua me traiu". A Bíblia fala que Jesus cantou um hino, meu irmão. Eu não consigo ver na Bíblia. Eu não consigo ver um anjo cantando uma música que moralmente não é errada. Mas eu não consigo, um anjo, rapaz, eu estou aqui na presença de Deus. Deixa eu cantar aqui uma musiquinha secular que não tem nada de errado e cantar. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver uma pessoa cheia do Espírito Santo, no espírito dele subir uma música secular. Eu não consigo ver ninguém debaixo da presença cantando música secular.
Mas eu consigo ver uma pessoa leviana cantando música secular. Isso aí eu consigo. Amém, gente? Eu sei que foi duro, mas é para o seu bem. Isso não é legalismo, gente. Não é legalismo, gente. Eu quero que você me mostre uma pessoa que só vive cantando música secular e me mostre a vida espiritual dela. Vamos ver, eu não estou falando que ela está indo para boate, não, eu só quero ver o dia a dia espiritual dela. Mesmo que ela venha para a igreja, eu quero ver o ritmo dela espiritual. Eu quero ver o quanto ela está cheia espiritualmente. Eu quero ver um demônio se manifestar na frente dela. Se ela vai buscar a música secular para ter coragem de expulsar. Amém, gente? Treina o teu coração, gente, com a palavra. Amém? Amém. Obrigado pelo entendimento, pela compreensão, pelo menos. Uma consciência cauterizada condena o que é certo e justifica o que é errado. É muito religioso. Existe até agora uma nomenclatura. Sabe o que é? Gente, é ridículo. Existe a nomenclatura agora, sabe qual é? Estão usando isso, viu? Para a questão do evangelismo. Estão dizendo que existe dentro do cristianismo brasileiro os crentes chatos e os crentes legais. E que para alcançar o mundo é os crentes legais. Quando você vai ver os crentes legais, não é crente. É ilegal. Bíblia zero. Zero. Só fala besteira nas redes sociais, não tem evangelho, se veste de qualquer jeito. Isso era um temor dos pregadores antigos, viu? A gente está querendo ser mundo para ganhar o mundo, e não está percebendo que o mundo está nos ganhando. Dos crentes ilegais, não, meu, eu quero ser bíblico. Eu não quero ser nem legal nem ruim, eu quero ser bíblico. Eu quero a Bíblia. O que a Bíblia falar, eu quero. Tem crente dizendo, pessoas que são evangélicas cristãs, condenando a expressão que estão usando é, não sei o que é religioso. Alguém me lembra aí? Não. Eles dizem que um crente que é bíblico, ele é um religioso muito chato. Eu esqueci a nomenclatura que estão usando. E o pior, pessoas que têm uma influência enorme com os jovens. Cara, gente. Jesus falou assim, gente, pelo fruto se conhece a árvore. Vá para o fruto. Não vá para as curtidas, não. Nem para os seguidores, não. É para o fruto. Olha a roupa da pessoa. O que é que isso tem a ver? A gente é templo do Espírito Santo. O que Deus mandou esconder, não tem que mostrar. Olha o fruto da pessoa. Vai ver o que ela canta, o que ele canta. Vai ver o que ele ou ela prega. Veja o fruto. Tenha cuidado, gente. Eu não estou dizendo que você tem que ficar criticando as pessoas. Mas quando diz respeito à influência, seja altamente crítico. Se está influenciando sua vida, tenha critério para isso. Quem é que está influenciando minha vida? Deixa eu ver quem é. Opa. Pelo fato de ser bíblico, eu não tenho que ser chato, gente. Eu tenho que ser bíblico só. Amém, gente? Veja a que situação a gente chegou. Quem é bíblico é um cristão chato. Então, quem era Jesus, hein? Quem era Paulo que escreveu? Quem era Pedro que escreveu? Eram os insuportáveis. Porque eles não só eram bíblicos, eles escreveram o que a gente diz que é bíblico. Pelo amor de Deus, gente. Vamos continuar aqui. É só um pequeno desabafo. A consciência cauterizada torna o homem a autoridade final quanto aos padrões morais da vida. Para finalizar, o que devemos fazer com a nossa consciência? 1 Timóteo 1,19.
A gente fecha com isso. Manu, pode vir, por favor. A partir do 18, Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate. 19. Preservando a fé e preservando a boa consciência. Porquanto algumas pessoas vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Então, quem preserva a fé e preserva uma boa consciência, e Paulo estava falando para um cristão, preservar essa boa consciência, somos nós, treinando ela com a verdade e estando sensível à voz do Espírito Santo através da voz da nossa consciência. Amém.